Ônibus tomba com 34 pessoas na rodovia dos Tamoios. Coletivo levava jovens de Hortolândia. 2 passageiros seguem internados. CENIPA investiga a causa da queda do avião monomotor na área rural de Cunha. O piloto tentou um pouso forçado após pane no motor. Novo flagrante de maus tratos em Taubaté. Cavalo que desmaiou quando puxava a carroça foi levado para o CCZ. Na entrevista de sábado, você vai conhecer um pouco mais do coletivo de música taubatiana, que se apresenta logo mais na Festa do Folclore da Imaculada. As notícias do esporte, as dicas da agenda e muito mais a partir de agora na edição de sábado do Band Cidade. Olá, boa noite. O Band Cidade de hoje começa com o registro de um acidente no início da madrugada deste sábado na rodovia dos Tamoios. Um ônibus que trafegava sentido litoral tombou no quilômetro 78, trecho de serra. O coletivo levava com o motorista e outras 33 pessoas, a maioria crianças e adolescentes de um time de futebol. Eles saíram de Hortolândia, na região de Campinas, com destino a Caraguatatuba. De acordo com a concessionária, foram 15 vítimas. 2 delas em estado moderado passaram por cirurgia no Hospital Estela Maris, mas não correm risco de morte. Houve interdição da rodovia e o congestionamento sentido litoral chegou a 5 quilômetros. Já por volta das 8 da manhã, 6 pessoas ficaram feridas em uma batida frontal na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O acidente foi no quilômetro 22. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taubaté. Em Guaratinguetá, um motociclista de 44 anos morreu na madrugada de hoje depois de bater em uma árvore no bairro São Francisco. De acordo com a polícia, a árvore havia caído há poucos instantes devido à forte chuva da madrugada. Segue internado no Hospital Regional de Taubaté o piloto e instrutor de voo Gustavo Lima. Ele tentou um pouso forçado no início da tarde de ontem na zona rural de Cunha, quando voava com um aluno de Ubatuba com destino a Guaratinguetá. A área permaneceu preservada até este sábado para o trabalho do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Professor e aluno estavam neste monomotor, modelo Cessna, prefixo PTWGV, quando por volta de 12h20 enfrentaram uma pane. O instrutor assumiu o comando da aeronave e fez um pouso de emergência nesta fazenda particular do bairro Paraibuna, em Cunha. Teve uma pane de motor, perdeu potência de motor e o instrutor resolveu fazer um pouso forçado numa área que ele acreditava que dava para fazer. O piloto Gustavo Lima, de 75 anos, ministrava aula de navegação do curso de instrutor de voo do Aeroclube de São José dos Campos. Ele já trabalhava há 5 anos no Aeroclube e tinha mais de 1.000 horas de voo. O aluno Gustavo Estevam, de 24, estava na fase final do curso. O aluno já estava na fase de navegação, já para concluir o curso de piloto. E o instrutor é um instrutor que já tem 5 anos nessa área, né? E ele tem mais de 1.000 horas já de voo de experiência. Segundo o Aeroclube de São José, este monomotor estava regular e com manutenção em dia. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Guaratinguetá. E um jovem de 19 anos foi assassinado em um baile funk na Praia do Lázaro, em Ubatuba, na madrugada de hoje. O crime teria ocorrido depois de uma briga por volta das 3 da manhã. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O principal suspeito, um adolescente de 17 anos, foi detido e levado para a delegacia. Enquanto as autoridades e a justiça permitem que carroceiros trafeguem com cargas insanas pelas ruas de Taubaté, os casos de maus tratos contra animais de grande porte se repetem. Essa semana, novo flagrante faz o Band Cidade voltar ao assunto e questionar: até onde essa cultura do uso de carroças para levar cargas deve ser mantida? Vale a pena a renda que ela gera e a forma de ocupação para as pessoas? A fiscalização é suficiente por parte do poder público? Enquanto isso não é respondido pelas autoridades e pela justiça, a gente assiste a reportagens como a que mostraremos agora, de Caroline Rossazzi e Davi Ferreira.
A magreza e os machucados deixam bem claro que essa égua tordilha já passou por maus bocados. O animal chegou no Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, na tarde de ontem e agora dividiu espaço com outros equinos apreendidos que também foram vítimas de maus tratos em Taubaté. O Afonso, que é presidente de uma ONG em defesa dos animais, ajudou a localizar a égua. Recebi uma denúncia anônima relatando o endereço onde o animal se encontrava. Eu quero agradecer a pessoa que fez a denúncia anônima e, de fato, essa égua ela estava escondida dentro do imóvel, dentro da residência dos cidadãos. Na quarta-feira, o animal desmaiou em uma rua no bairro Jardim Mourisco enquanto puxava uma carroça. Moradores registraram o acontecido e compartilharam as imagens nas redes sociais, o que facilitou o trabalho de busca. Ela foi encontrada nos fundos de uma residência no bairro Parque São Luís. O vídeo mostra as equipes do CCZ e voluntários da ONG resgatando o animal e colocando no caminhão da prefeitura. Esta outra, castanha, estava na rua amarrada em um poste e também apresenta sinais de maus tratos. Está desnutrida e o focinho ainda permanece com as marcas da corda. Como pode um animal nesse estado carregando aquela carroça completamente pesada? Tem que cair, e morre até de infarto um bicho desse. Eu fico realmente revoltado. As duas éguas chegaram aqui no CCZ no fim da tarde desta quinta-feira, bem debilitadas. Elas foram medicadas, estão recebendo água e alimento e agora vão ser levadas para outra cidade, onde irão receber os devidos cuidados até ficarem totalmente recuperadas. Qualquer ação ou omissão que vá contra a saúde ou a integridade física e mental do animal é considerada crime de maus tratos. Os casos em Taubaté motivaram a Câmara de Vereadores a propor uma lei que proibiria o tráfego de carroças na cidade. Porém, em outubro do ano passado, a medida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou o texto inconstitucional, atendendo um pedido da Procuradoria-Geral da Justiça. A conclusão foi de que a legislação, que autorizava o uso dos animais apenas em atividades de hipismo, aras, ecoterapia e passeios de charretes, discriminaria as pessoas de baixo poder aquisitivo que utilizam veículos de tração animal. Em vez de proibir o direito ao trabalho e o autossustento dessas famílias pobres, numa época de grave recessão econômica e de desemprego batendo recordes no Brasil e no município, os políticos locais deveriam estimular e ensinar essas pessoas, dar condições delas superar essas acusações não provadas de maus tratos, em vez de condená-las à marginalidade. Em Taubaté, 140 carroceiros estão cadastrados, mas a Prefeitura estima que existam pelo menos mais 100 clandestinos. O tráfego de carroças é responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, que faz a fiscalização no trânsito, da Secretaria de Serviços Públicos, que cadastra os carroceiros, e do CCZ, que faz a vistoria periódica dos animais. A avaliação é feita em pontos itinerantes ou em ações esporádicas nas ruas. Esses trabalhos são feitos sempre que há necessidade por parte de atualização de cadastro, em casos, por exemplo, onde há algum tipo de apreensão ou algum tipo de abordagem da Secretaria de Mobilidade Urbana desses animais na rua, nós somos chamados ali a fazer a avaliação clínica e visual desses animais, né? No sentido de dizer se o animal está apto ou não ao trabalho. Por ano, são realizadas em média 400 abordagens. O coordenador do CCZ diz que nessas vistorias, os casos mais frequentes são de animais carregando cargas muito altas, o que é passível de multa e apreensão da carroça e do cavalo. No entanto, ele alega que os flagrantes de maus tratos têm diminuído. Com a adoção dos postos de entrega voluntária e da coleta de lixo reciclável, a gente vem notando que caiu bastante a presença desse tipo de serviço na cidade. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa pode colocar no seu carro e levar até os PEVs esses materiais que antigamente só dependiam do carroceiro, né? Depois do intervalo, a festa da Imaculada e a cultura de Taubaté são temas da entrevista de sábado. Claro que com muita música. Não saia daí. Faltam poucos segundos para 7 da noite. Fiquei sem casa pra morar. Eu tive pena da minha mulher, vendo nosso rancho e tudo dentro dele se queimar.